trabalho para você. Esse é aplicado. É aplicado? Bom. Você fazia o que antes? Aí eu coloco na velocidade 2, aí na hora de dormir, na hora do banho, eu deixo lá e dou Por isso que ele é aplicado, tá vendo? Ô Luciano, você fazia o que antes do mercado imobiliário? Administração de condomínio. Ah tá, antes você já... Isso. O teu tempo todo foi fazendo isso? Isso, o pessoal me chama de louco, mas eu gosto. Qual que é a tua idade, cara? Tenho 38. 38. E o teu escritório fica onde? Fica lá para aclimação, entendeu? Naquela região de perto da Vila Mariana, né? Isso. Legal, seja bem-vindo. Estou acompanhando um pouquinho da tua trajetória aí junto com a Débora. Tá. Muito feliz do que está acontecendo. Seja bem-vindo, tá bom? Tá bom. Vamos embora. E você, meu garoto? Mas eu vou comer das damas, né, cara? Porque você já conhece um pouquinho. A Natasha não tive o prazer de conhecer, então eu vou pedir para a Natasha se apresentar, falar um pouquinho dela, contar como você veio parar no mercado imobiliário. Conta para nós aí, Natasha. Nós somos casados há 12 anos, né? Então o Itamar é corretor há muito mais tempo. Ele já veio de imobiliária, nós nos conhecemos na imobiliária. Eu trabalho em outro lugar, eu trabalho numa instituição financeira, uma corretora de câmbio, mais estrangeira, pessoal. A gente sempre teve esse sonho empreendedor, né? O Itamar abriu a imobiliária faz uns anos, já trabalha esse formato. Desculpa, gente, que eu uso óculos, meu óculos de massa. E a gente tem buscado uma opção para estar no mercado, para se atualizar, né? Que não dá mais para a gente entende que a gente não consegue mais trabalhar como um imobiliário normal, né? Mudou totalmente o cenário. E a gente foi encantado com o método de trabalho. E eu sou muito apaixonada por pessoas, né? Eu faço muito isso lá onde eu trabalho hoje. E a gente está crescendo, está gostando muito. Seja bem-vindo. Obrigada. E você, meu irmão? Eu conheço a história, mas é importante você falar para tanto que meus franqueados estão aqui, o Rodrigo e o Adriano, você já tem uma relação com o franqueado nosso, então conta pra gente como que foi a sua história no mercado imobiliário, trajetória, também pode contar um pouco da sua história com o Arthur, isso que é importante. Na verdade a minha história começou com o Arthur, né? Legal. Eu estava desempregado, né? E tinha um corretor que trabalhava com ele e me apresentou para ele. Aí a princípio ele falou assim: eu não tenho como te colocar como corretor de venda, eu vou te colocar você na locação, porque você não tem experiência nenhuma, mas você aprendendo locação, você vai virar um corretor top. Eu falei, cara, aí faz uma conversa, mas tudo bem, estou precisando trabalhar, vamos trabalhar. E é verdade, cara. Você fazia o que antes no mercado imobiliário? Eu era segurança. Pequenininho? No porte dessa e é verdade, porque eu comecei a trabalhar com o Arthur, a imobiliária em São Mateus, né, a Freitas Imobiliárias, e eu alugava em média aí 30 casas por mês. Eu ganhava mais que o corretor de venda. Nem era corretor e ganhava mais que corretor. Eu ganhava mais que eles. E o Arthur viu isso em mim, viu que eu tinha, né, aquela facilidade de pegar as coisas e de conversar bem, entendeu? Então eu chegava no imóvel, já abria tudo, já mostrava tudo, então ele viu que eu tinha a possibilidade de passar para a venda. E passando para a venda, aí surpreendi, né? Aí eu comecei a vender muito, né? Muito mesmo. Tanto que eu fiquei muitos anos com ele. Aí ele veio embora, eu fui para cá, aí eu fui trabalhar em uma outra imobiliária, que é onde eu conheci a Natasha. E a gente já deu certo assim desde o começo, porque eu vendia e já passava para ela já sabia o que tinha que fazer. Então, ó, tá aqui, ó. Só fazer, tá? E ela fazia, acabou, tá tudo certo. Tá com quanto tempo imobiliário? Eu tenho 25 anos, né? De mercado imobiliário, mas a sua imobiliária tem quanto tempo? 2 anos. 2 anos, é. Tá com quantos corretores? Olha aí. Só você. Você é o cara que pode escanteio que você pegou. Isso, tudo. É isso mesmo. Legal. E como você chegou a essa ideia de remate junto com o Arthur? Como foi esse Na verdade, o Arthur já tinha me chamado para trabalhar com ele lá. Lá em Jundiaí? Isso, mas não tinha Remax ainda. Tá. Eu falei, Arthur, para mim é longe, é complicado, roda meu todo dia, né? Não dá. Para mim é muito cansativo, não vai ser legal. E aí eu vi que ele abriu a Remax, mas eu não conhecia. Eu falei, eu abri uma imobiliária chamada Remax. Aí depois que ele me falou, foi uma franquia e tal, e eu estou estudando super bem. Aí foi onde ele me apresentou e eu gostei, comecei a pesquisar, falei, puxa. E eu, na minha imobiliária, eu comecei a ver que
comprador não aparece mais na imobiliária. Ele não chega lá, não olha mais no quadro, isso aí acabou. Essa é a verdade, acabou. Hoje é tudo internet, entendeu? Então eu tenho que buscar alguma coisa nisso, né? Eu tenho que fazer um diferencial onde eu estou. Aí foi onde eu vi a Remax e eu falei, poxa, essa franquia lá, acabei com todo mundo, essa é a verdade. Você está em São Mateus mesmo? Eu estou no Parque São Rafael, tá. Na divisa com Santo André e São Mateus. Tá bom, legal. Muito bom, seja bem-vindo. Obrigado. Espero que você goste desse bate-papo, desse compartilhamento. Vamos lá, meninos, é o seguinte, então eu trouxe esses dois, eles estão, o Adriano e o Rodrigo são os responsáveis pela franquia que está aqui dentro da estrutura da Remax. A Urban está indo para 7 anos de operação. Eles têm aí uma estrada, uma jornada, né, muito bacana. O Rodrigo tem uma jornada muito maior no mercado imobiliário como um gestor, como diretor, então tem uma trajetória que ele vai contar um pouquinho disso. E o Adriano é um cara que está junto com a gente aí desde o princípio, desde 2010, que ele faz parte do time Remax. Ele começou trabalhando na Remax Brasil e depois, em 2014, ele veio fazer parte da estrutura com o Rodrigo de sócio na franquia. Os caras estão fazendo um baita trabalho, por isso eles estão aqui hoje para compartilhar um pouquinho da trajetória deles e compartilhar um pouco do resultado daquilo que eles vêm fazendo na construção, que se sirva de inspiração para vocês, como novos entrantes ou como avaliadores de fazer parte desse time, e eu tenho certeza que eles vão passar muito coisa boa. Legal? Tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vindo. Como você chama? É José Reinaldo. Tudo bom, José? Tudo bem. Você é convidado de quem? Da Cláudia. Da Cláudia? Isso. Cláudia Lopes, né? Isso. Legal. Você é de onde? Eu sou da Zona Sul. Sul? É dona imobiliária? Pretendo. É do mercado imobiliário? Sim, sim. Há quanto tempo? Já tem 10 anos já. Bacana. Trabalha como autônomo ou em alguma imobiliária na região? Trabalho com autônomo, às vezes parceria com alguns imobiliários. Legal, bacana. Vamos fazendo isso. Seja bem-vindo. Obrigado. A gente estava se apresentando aqui, contando um pouquinho da história dessas pessoas. Conta um pouco da tua história aí, como você chegou no mercado imobiliário. Eu cheguei meio que por acidente, né? Ah, é? Como todos aqui, quase. Eu comecei, na verdade, no mercado de lançamento, né? Trabalhei na Biara, trabalhei em algumas empresas de lançamento. Você conheceu o Minoro na Biara? Conheci. A lenda. Assim, não assim de amizade, mas conhece a história, né? A história deles. Legal. E aí eu comecei a trabalhar nessa área de lançamento, mas com o tempo eu fui vendo que não era aquilo que eu queria. Eu queria trabalhar terceiros mesmo, né? Imóveis prontos e tal. E aí eu fui migrando aos poucos, né? E aí eu trabalhei em algumas empresas já também, né? Mas a gente vê que o mercado é bastante amplo, tem mercado para todo mundo. Hoje a internet facilitou muita coisa, né? Eu sou dinossauro também, sou da época que não tinha internet, então hoje a gente vê que é coisa muito mais fácil, né? Qual que é a tua idade? Eu tenho 56. Depois eu falar um pouquinho de idade. Então eu sempre fui da área comercial já, e assim, para ir para o mercado imobiliário foi muito fácil, né? Um tapa, né? Uhum. E antes do mercado imobiliário você fazia o quê? Antes do acidente? Antes do acidente, eu era diretor de empresa na área comercial, né? Tá. Então eu trabalhei com rótulo adesivo, trabalhei com código de barras, trabalhei com bastante coisa assim. Legal. Mas com o tempo a gente vai... bom, hoje tudo que eu tenho, graças a Deus, é área comercial. Não posso reclamar de nada. E do mercado imobiliário também. Então a vontade é de ampliar um pouco mais, a gente enriquecer um pouco mais aí, os horizontes aí desse mercado. Legal, está buscando empreender, né? E aí é um salto, é subir um novo degrau. Uhum. E como todos aqui, empreender no Brasil não é nada fácil, mas a gente tem ferramentas para ajudar pessoas que querem empreender, que têm vontade de crescer e de ir para outro nível do negócio, como vocês que já estão no negócio operando, que têm vontade de empreender. Então a gente vai falar um pouquinho disso agora. Então, meninos, quero primeiro que vocês se apresentem, falar um pouquinho quem é você. Eu já fiz um overview, mas quero que vocês se apresentem. A gente vai falar um pouquinho das receitas do bolo que vocês estão fazendo. Pode ser? Pode. Tá bom, então, bem-vindo. Obrigado por aceitar o convite. Você primeiro, né, Adriano?
Vou primeiro? botar pra você primeiro, porque ele fica brincando. Primeiro os mais novos? É, os mais novos. Vou tirar a máscara aqui. Boa tarde a todos. Bom, a minha história não é do mercado imobiliário desde sempre. Eu trabalhei muito tempo na indústria farmacêutica. Minha formação são finanças e tecnologia. Então, eu tive aí a minha formação profissional em uma multinacional americana, que era a White, que foi comprada pela Pfizer depois. Isso durante uns 8 anos, eu passei nessa empresa. Depois eu fui morar fora por um período. Voltei e abri uma franquia do segmento de educação. Então, fui empreender já em outro segmento, mas já ter uma amostra do franchise, do que era ser um franqueado, que nada mais é comprar conhecimento para replicar algo que você se identifica ou em outro mercado, né? Passei por 4 anos com essa franquia, vendi essa franquia e conheci a Remax. E a Remax, o que me chamou a atenção à época era uma empresa que disponibilizava um modelo de negócio que era uma carência do mercado, que nada mais é profissionais capacitados que entreguem uma prestação de serviço diferenciada e, como nosso amigo disse, domina o mercado. Porque os clientes começam a entender que eles podem exigir profissionais competentes que entreguem algo diferente. Eu não sou mais um no mercado, eu não tenho um cadastro do imóvel, da pessoa, e sou tratado como mais um. E esse modelo de negócio propicia isso, porque é uma troca, é uma via de mão dupla. Você tem um compromisso com ele com você, e você consegue entregar o máximo de serviço para essa pessoa. Você consegue se dedicar, muitas vezes, a resolver o problema dele, muitas vezes a realizar um sonho dele. Então, esse modelo de negócio, dentro de uma carência de mercado, eu falei, esse aqui é o negócio da minha vida. Entrei fazendo tecnologia, né, Edi? Tinha um sistema que era global, praticamente, muitos países usavam, e eu fazia a customização desse sistema. Então, tinha as particularidades, edícula, tal, eu jogava para os caras no Canadá, eles faziam todo um teste no mundo para ver se poderia replicar isso na ferramenta, enfim. Aí eu ajudei a criar um departamento chamado PAR, que era o Programa de Acompanhamento Remax. Nesse Programa de Acompanhamento Remax existiam menos regionais, então eu visitava o Brasil inteiro falando com corretor, franqueado, e tive uma experiência muito bacana de troca de conhecimento, ver a necessidade dessas pessoas, até ter a oportunidade, isso rodou, acho que uns 4, 5 anos, até ter a oportunidade de conhecer o Rodrigo. O Rodrigo vai contar a história dele, já vinha com um pé já na franquia, numa unidade, e eu me tornei sócio dele. Isso foi em 2016, né, Rodrigo? Em 2016 eu me tornei sócio dele, e a gente vem tocando a Urban, que a gente vai falar um pouquinho aqui para vocês. 3 anos consecutivos a número 1 da rede, 100 corretores e muito para crescer ainda. Então, é só um overview aqui, um pouquinho da minha história. Eu vou deixar o Rodrigo falar um pouquinho, que vai acabar o tempo, provavelmente, né? Obrigado, Dri. Tudo bem, gente? Bom, meu nome é Rodrigo Breviglieri, eu estou no mercado desde 98, então um pouquinho diferente do Adri. Eu venho do mercado, então eu com 12 anos quis entrar no mercado, tinha 12 de idade, façam as contas aí. Mentira, então com 20 anos eu entrei no mercado em 98 como uma opção, não como o nosso amigo falou, não como acidente, como uma opção. E de lá eu não sei fazer outra coisa da vida a não ser o mercado imobiliário. Então estou desde 98, você também está há 25 anos, né? Desde 98 eu estou nessa. Então eu comecei como corretor numa empresa chamada Camargo Dias, que já nem existe mais, eu acho, que foi uma das maiores imóveis de terceiros de São Paulo, na Avenida Brasil. Depois eu fui para gerente na Lopes, fiquei lá alguns anos. E quase 10 anos antes de vir para a Remax, eu fiquei na Coelho da Fonseca, aí como diretor, 2 agências e tal. E aí, em algum momento, eu falei, preciso continuar crescendo. Como diretor de uma grande empresa, é legal. Você tem uma estabilidade e tal, mas você continua sendo funcionário, perfeito? Você não tem como crescer mais.
E aí chegou um momento que eu falei, pô, preciso crescer. A Cláudia trabalhava comigo nessa época, a gente tinha lá 200 corretores aproximadamente, tinha 16 gerentes que eu tocava, né? E aí tinha mês que 10 vendiam, tinha mês que 15 vendiam, tinha mês que eram 20 que vendiam. Só que os outros 180, né? Ficava ali e batia a palma. E aí esse negócio, falei, putz, eu quero empreender e quero algo diferente, né? Uma das grandes questões no mercado imobiliário e o fato de muita gente entrar e sair é porque não tem a previsibilidade de ganho. Então, as pessoas no mercado imobiliário, no geral, normalmente são pessoas que contam muito com a sorte. E é algo que me incomoda até hoje. Me incomoda. E eu falo muito isso, o Adri acompanha, a gente fala muito aqui com os nossos 100 corretores, sobre o modelo da Remax, que aí o corretor, o agente imobiliário, ele passa a ter uma previsibilidade de ganho, que é um dos pilares, que é a exclusividade, que é a gestão, que é um dos pilares, né? Não é só isso, né? Então são vários itens, né? Uma caixa de ferramentas, a Remax, e aí a gente tem que usar todas as ferramentas, né? Então tem alguns pilares que a gente usa aqui, a nossa empresa hoje ela é baseada em 4 pilares, que é a especialização, posicionamento, contrato de exclusividade e parcerias internas e externas. São os 4 pilares que a gente segue a nossa empresa. A gente inventou isso? Não. Não. Quando eu saí da Coelho em 2014 para montar a Remax, eu montei a Remax em dezembro, dia 4 de dezembro de 2014, eu abri a Remax no Morumbi na época, e a gente abriu fazendo mais do mesmo. A gente abriu a Remax fazendo mais do mesmo. Eu comecei já com uns 25 a 30 corretores, fazendo mais do mesmo, que é o que eu sabia fazer. Que é o mercado que eu vinha de 15 anos. Muita captação, muito imóvel em aberto, muitos anúncios, e vamos captar, e vamos pôr para dentro e vamos anunciar. Perfeito? É assim ou não é? É. Eu não estou falando se é certo ou errado, tá, gente? São modos de trabalhar diferentes. E aí eu vi que concorrer com as empresas que eu trabalhei, inclusive, que eu fui diretor, eu tomei tinta. Concorrer com o que eles sabem fazer muito bem, tomei tinta. Tomei tinta. 2015 até meados de 2016 foram os piores anos da minha vida profissional. Foram os piores anos. Foi daí que eu falei, putz, ou eu volto para o mercado, só que voltar para o mercado, você acha que alguma empresa ia me contratar como diretor? Não ia. Ou eu faço esse negócio acontecer. Não tem outra saída. Acabou o plano B. Acabou o plano B. Não tem o que fazer. E aí, uma das convenções, você já sabe, a Convenção 2016, para mim, foi a grande convenção, foi a grande virada da Urba, na minha cabeça. Foi a Convenção 2016. O Adriano já estava entrando de sócio na empresa, a gente foi para essa convenção em 2016, e aí a gente foi prestando atenção no que as pessoas fazem. Como que os agentes, como que os corretores, como que os franqueados fora do Brasil têm muito resultado. E na minha cabeça até então era o seguinte, no Brasil isso não dá certo. A partir daquela convenção que não tinha plano B, já não tinha mais 30 corretores, porque passa um ano, muita gente voltou para as outras empresas que eles saíram para trabalhar comigo e voltaram. E aí foi preciso fazer diferente. Foi daí que surgiu a convenção, daí que a gente foi com a cabeça de entender o que é Remax. E aí, para mim, fez todo sentido. Todo sentido. Todo sentido. Você trabalhar da forma correta, prestar um serviço diferenciado, o corretor especialista parar de ser generalista, posicionado, as pessoas saberem quem ele é naquele bairro, parar de querer trabalhar rodoanel, não ter 200 captações e sim 20 exclusividades, 15 exclusividades. Ele tem previsibilidade de ganho. E hoje na Urban a gente já afirma que 50% das exclusividades captadas a gente vende. 50%. Então, se o corretor quer fazer 10 vendas nos próximos 6 meses, ele tem que captar 20. Acabou. Quanto você quer ganhar? Quanto você quer ganhar nos próximos 6 meses? Quero ganhar R$200 mil. Então, a gente tem que, no seu bolso, faz a conta inversa. Qual é o ticket médio do imóvel que você vai trabalhar? Qual 6% de comissão? Quanto sobra no seu bolso? Quantas exclusividades você tem que captar? Porque você vai vender a metade. A metade vai vender. Então, a gente consegue dar previsibilidade de ganho com o modelo da empresa, com o modelo da Remax. E aí, de 2016 para cá, a gente vem nesse formato de construir a empresa sem inventar a roda. Eu acho que isso é importante. Que a gente até 2015, basicamente, eu fazia tudo diferente, sem inventar a roda. Daí a empresa começa a sair
de um lugar para outro patamar. Para outro patamar. A gente perde corretores, a gente recruta corretores novos, entra o Adriano de sócio, e foi uma das melhores coisas que aconteceu, porque a gente não é bom em tudo, a gente sabe fazer parte, e a minha parte como área comercial, que eu venho desse mercado, diretor de empresa, tocando 200 corretores, para mim estava ok, mas a parte de recrutamento eu era muito falho, sou ainda muito falho. O Adriano entra de sócio, foca nesse negócio de recrutamento, e aí se torna um parceiro ideal que eu precisava. Ele se especializou, ficou fera nisso, e aí a gente começa a andar com a empresa, com o treinamento, que é um outro pilar da Remax, né, Adri? Treinamento, capacitação, coisa que não tem no Brasil. No Brasil ainda é muito amador, né? A gente vê, eu venho do mercado. Quem dá o treinamento no Brasil é o gerente. O gerente ele formata um treinamento para a equipe dele. É raro as empresas terem um treinamento que vem, esses treinamentos tem aqui uma grade de treinamento a todo o agente que entra, né? E a Remax tem. Se for lançamento, é produto. É produto. Então a gente entra a fundo nesse negócio de Remax e a gente começa a entender que dá muito certo. Dá muito certo esse negócio de Remax em qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar do mundo. Qualquer. E hoje, no nosso ranking top 10, que a gente vai fazer uma reunião geral hoje, no ranking top 10, está falando com o Adri hoje de manhã, a gente tem 8 corretores que não eram do mercado. Dos 100 corretores da Urban, top 10, os 10 corretores que mais faturaram em 2021, 8 começaram com a gente. Somente 2 já eram do mercado. Aí você começa a ver corretores que eram do mercado, estão lá, qual que é o número dele? 45, 50... E por que esse só tem 1 ano de profissão, fazendo exatamente o beabá, seguindo o modelo, já vendeu muito mais que aqueles? Porque esse não tem trava, esse não tem vícios, esse de fato acredita no modelo e aplica o modelo. E dá resultado. Dá resultado. Não tem como dar errado. Dá resultado. Então é assim que a gente vem seguindo a Remax Urban, é assim que a gente tem feito e entendo que a gente tem um resultado por conta disso. Esse ano a gente já faturou 7 milhões de reais em comissão no ano, com 7 meses e com 8 meses. E a ideia é a gente atingir aí mais de 10 milhões de comissão esse ano. Pô, Rodrigo, obrigado. Eu acompanho essa história de perto e o que a gente está falando aqui, pessoal, isso começou do zero, tá? Então, é possível para todo mundo. O que eles estão fazendo é possível fazer. O José pode fazer, o Luciano pode fazer e vocês podem fazer também. Então, assim, o Rodrigo começou em 2014, sem ninguém, começou a recrutar e fazer acontecer, perdeu uma galera, depois veio de novo, reformulou, trouxe o Adriano e hoje chegou numa estrutura com 100 corretores, mas começou do zero, como todo mundo começou aqui. A única diferença dele é que ele já tinha uma experiência como gestor de algumas grandes imobiliárias, mas vocês hoje são gestores do seu negócio, você tem uma puta experiência como a dele, e você também já navegou aí em vários outros mercados. E aí o Rodrigo falou algumas coisas importantes. Ele falou de quantidade de imóveis, ele falou de a exclusividade, ele falou de treinamento, ele falou de premissas que fazem com que o nosso corretor tenha um resultado diferente. E aqui, comparando o negócio, comparando com as minhas concorrentes que você está avaliando, Luciano, existe o modelo da Remax, como o Rodrigo falou, existe o modelo deles, o modelo nosso, e não está certo ou errado, não existe certo ou errado. O que existe é um modelo de resultado, e é um modelo que está dando muito certo, que dá certo no Brasil, dá certo em Perdizes, dá certo na Aclimação, dá certo em São Mateus, dá certo lá em Crato, no Ceará, que o cara vende imóveis de 40 mil reais e fez 1.000 e poucas vendas no ano passado. Como dá certo para o cara da Vila Nova Conceição, que faz vendas de 2 milhões. E como dá certo para a gente, que fazem venda de 1,5 milhão a 3 milhões e está fazendo acontecer. Então, e hoje a gente teve Posso contar um pouco daquela história que a gente viu hoje? Claro. Então, a gente teve hoje uma mentoria internacional, que a Remax disponibiliza isso, a Remax São Paulo, e a gente falou com a melhor operação de Santiago, no Chile. Então, tinha lá 5 franquias, com alguns convidados, e a gente discutiu o mercado imobiliário de igual para igual, e a gente viu que a gente não tem muita coisa diferente dos caras. O que tem o cara faz exatamente o que a gente faz. A receita de bolo que a gente faz aqui, ele faz lá. Ele tem um temperinho a mais, não é isso? Algumas estruturas a mais, mas o faturamento muito semelhante, as captações muito semelhante, o resultado muito parecido com o que a gente faz,
Por quê? É uma receita de bolo que dá certo em qualquer lugar. Dá certo para o Arthur em Jundiaí, como dá certo para o Joãozinho lá de Manaus, se o cara fizer a receita de bolo. Por isso que a gente fala, siga modelo, faça exclusividade, diminua o número de imóveis. O corretor vai pensar o seguinte, se eu diminuir o número de imóveis da minha carteira, eu estou perdendo a oportunidade. E no nosso caso é o contrário. Aí o Rodrigo falou do ranking dele, que 8 corretores do time do top 10 são corretores que não eram de imobiliária. São corretores que vieram de outros segmentos. Por isso que eu perguntei para você, de onde vieram? Porque geralmente é assim, né? O corretor, ou o cara é vendedor, ou o cara é advogado, ou o cara é arquiteto, ele cai no mercado imobiliário e às vezes o cara se frustra, ou às vezes o cara faz carreira. E o mais legal é daqueles que fazem carreira, que dá sequência. Mas ele tem que estudar, tem que se preparar e tem que fazer acontecer. Porque corretor de imóveis não vende imóveis, é isso? O seu corretor vende imóvel? Não, ele vende informação, confiança e credibilidade. Ele vende ele primeiro. E a venda do imóvel é uma consequência. E aí você falou um ponto, Rodrigo, que me chama muita atenção, que é o ponto da quantidade de imóveis, que eu sei que quando eu falo com ele, com o Luva, dá um tuito na cabeça. Porra, mas assim, com 20 imóveis só, e esse cara ganha muito dinheiro. Conta pra gente por que dessa mudança. O que faz a gente mudar quando a gente vem do mercado tradicional? Estou falando por você que veio do mercado tradicional. E como não foi fácil você mudar a sua cabeça, não foi fácil o teu corretor mudar. E depois que mudou, o que aconteceu? Tá. A gente tem um exemplo bem legal na empresa hoje, que é a número 1 nosso. É uma corretora que me acompanha já há 15 anos. Então, me segue. Eu não sei o que eu tenho de bom, mas me segue. E ela... Deve ser a voz, né, Débora? E ela é o seguinte, ela tinha também essa trava. Então, como a gente vem do mercado, a gente trabalha muito com quantidade, muitos imóveis captados, muitos imóveis no sistema, anunciados e tal. E aí, quando ela tomou a decisão de trabalhar com menos imóveis, mas trabalhar com contrato, é aí que é o X da questão. Não adianta você diminuir a quantidade sem contrato. Não adianta. Todo mundo vai assinar contrato com a gente? Claro que não. Tudo é funil na vida, gente. Tudo é funil. Mas se a gente tem um funil, hoje o número da URBA é 30%. 30% assina contrato com a gente. Então, do que a gente apresenta do nosso trabalho. Então, se a gente tem uma prestação de serviço diferenciada, um plano de marketing, tudo que a Remax ensina, 30% assina contrato. Ela focou nisso. Ela era uma corretora que vendia em torno de 200 a 250 mil reais de comissão ano. Estou falando comissão, VGC, volume geral de comissão. Tá? Ela vendia isso por ano, ganhava 45%. Perfeito? Então, era uma corretora que ganhava 100 e poucos mil reais, em média 10 mil reais por mês. Esse era o salário dela. Tá? Há 2 anos ela tomou a decisão, o ano passado ela fez um baita trabalho e este ano ela está colhendo fruto. Então, hoje ela trabalha com 30 exclusividades ativas. Esse é o número que ela trabalha. Tá? 30. Vendeu 2, 3, 4, ela repõe. 2, 3, 4, ela repõe. Este ano, ela vendeu quase 900 mil reais de comissão em 8 meses. 900 mil reais de comissão. E hoje ela é uma corretora 70%. Então ela é uma corretora que vai colocar neste ano, provavelmente, se ela vai bater mais de R$1 milhão, se manter a média, deve bater 1,2 milhões, ela é uma corretora 70%, ela vai pôr no bolso dela mais de 900 mil reais. Uma corretora que estava acostumada a ganhar 100 e poucos mil reais. Só que hoje, um cliente chega para ela e fala, eu não te dou exclusividade, mas você trabalha para mim? Não. Não. O que fez ela chegar nesse momento é saber falar não. É saber falar não. É dar valor para o trabalho dela. Dar valor da forma que ela atua. Eu resolvo o seu problema. Eu sei resolver o seu problema. Eu tenho um plano de marketing para isso, eu tenho a maior empresa do mundo para isso, eu resolvo o seu problema. Mas você quer alguém dedicado para você? Tem que assinar um contrato comigo. A corretagem é muito louca porque é a única profissão que os corretores aceitam trabalhar de graça. E eu fiquei 15 anos nisso e aceitava também, tá? Não estou falando... Tá? Até encontrar Jesus, aleluia, irmão, mas estou brincando. 15 anos, agora se você pensar, eu preciso de um advogado, eu preciso do melhor advogado para resolver o meu problema criminal. Alguém topa me defender sem contrato? Claro que não. Topa ou não? Eu preciso fazer uma cirurgia do coração, contrato um cardiologista. Eu falo para o cara, eu só te pago se eu sair vivo. Ele faz a cirurgia em mim? Sim ou não? O corretor aceita. O corretor aceita. E ele faz todo o trabalho e outra pessoa vende.
Todo o trabalho. E tem mais, tá? E tem corretor que não quer trabalhar com contrato, porque ele não quer o proprietário cobrando ele. Não quer. Não quer. Só que a gente quer. A gente quer aquele proprietário que dê valor para a gente, que gosta do nosso trabalho, que vê valor no nosso plano de marketing, que vê valor nos nossos profissionais que são treinados, capacitados. Esses são os proprietários que a gente quer, que dá valor para a empresa. E aí, quando a gente entra nesse trabalho, diminui de 300 captações que ela tinha para 30 exclusividades, ela alavancou em quase 10 vezes já o faturamento dela. Não vai chegar a menos de 10, talvez 8 vezes vai chegar no final do ano, o faturamento dela. Antes ela tinha 300 exclusividades, 300 imóveis sem nada, ela partiu para 30 com exclusividade. E foi um processo. Com 5, passou para 10. E essa é uma outra coisa muito louca também, porque eu falo para os nossos agentes, e é real, o Adriano está aqui para provar. Quando o agente imobiliário chega com 10 exclusividades ativas, hoje eu tenho 10, a roda começa a girar muito forte. Muito forte. Ele já começa a fazer em torno de 1 a 2 vendas por mês. E aí o bichinho pica. E aí acabou. Aí ele não quer mais passar um mês sem vender. Aí ele acaba indo buscar suas 15, acaba indo buscar suas 20. Esse é o negócio. Não é captar 20 no ano, é chegar em 20 ativa. E a hora que vender 2, 3, repor. Esse é o X. Com 10 já começa a ter resultado. Com 10. E adianta captar 10 exclusividades em vários bairros diferentes? É uma outra questão que a gente fala também. É legal você ter as 10 no mesmo bairro de atuação. 10 produtos que se completam. Que aí você vai ter um faturamento exponencial, que é um outro pilar, que é a especialização. Enfim, se deixar, eu falo até amanhã, filho. Legal. Não, e eu provoquei mesmo a pergunta, porque eu sei que quando a gente vem do mercado imobiliário, isso é normal. Eu sei que os meninos já falaram para vocês, mas estou sendo repetitivo com relação a isso, porque a captação do imóvel, geralmente, as pessoas, não, tem que ter quantidade, e a gente fala assim de quantidade, mas quantidade com qualidade. E essa qualidade tem que passar por um processo, como o Rodrigo falou, é um processo de captação. O processo de captação é um processo de venda até chegar numa captação exclusiva. E muitas das vezes nós vamos ser questionados que não funciona. O corretor vai estar, quando o cara vem de mercado, ele fala que não, aqui não dá, não tem jeito, o cliente não vai me dar. Mas por quê? Porque ele não apresentou uma prestação de serviço diferente. Simplesmente ele foi lá e falou assim, me dá a exclusividade. E na cabeça do cliente, ele entende que se ele deixar em 20 imobiliárias é melhor para ele. E no nosso negócio a gente prova para ele que é muito melhor ele deixar com a Diná, cuidando dos interesses dele, do que ele colocar 20 pessoas. Estou falando o nome da Diná porque é dela que a gente está falando. Colocar o nome da Diná para que a 20 Dinás fazendo o meu trabalho. Eu tenho 20 pessoas invadindo a minha casa, invadindo a minha privacidade, cada um faz um preço diferente. E eu não tenho ninguém especialista ou falando assim, realmente estou cuidando do teu interesse. Faz sentido o que eu estou falando? Beleza. E todo mundo quer ter um serviço diferenciado. Eu não quero ficar no Bradesco, eu quero ir no Bradesco Prime, no Bradesco Private. Todo mundo quer. Sim ou não, gente? Todo mundo quer. Eu quero ter o Black, não é assim ou não? Então, o proprietário põe 20 empresas e liga para o corretor nem sabe quem é ele. Nem sabe. Normalmente o corretor fala assim, seu Rodrigo, tá bom, só um minuto. Eu tô numa reunião, que nem lembra do proprietário. Eu tô numa reunião, já te ligo já já. É assim ou não é? Eu tô numa reunião, eu te ligo já já. Qual que é o imóvel do senhor mesmo? Doc Lobo 1285, ele anotou para ir lá no sistema lembrar do proprietário. Exatamente. Isso é o serviço, não é um serviço. Isso é de qualquer jeito, né? Então, a gente realmente tem um serviço diferenciado. Quando a gente mostra ao proprietário o serviço diferenciado e quando a gente vai na linha de defender os interesses dele perante o mercado, porque, na verdade, o corretor do mercado, ele põe o comprador no braço. Eu tô no mercado, gente, eu sei o que eu estou falando. Ele põe o cliente aqui do lado e ele está ali para defender os interesses do comprador. Se o comprador não gostar daquele ou daquele, não importa, perfeito? É assim ou não é? Só que quando a gente está aqui defendendo os interesses do proprietário, tem um contrato, acompanha as visitas, mesmo que o outro colega tenha o comprador, a gente está lá defendendo, ajudando, o proprietário fala, putz, o cara está aqui para me defender, para dar valor ao meu imóvel, para mostrar os pontos positivos, porque o outro corretor às vezes nem conhece. Né? Conheceu por foto. Então, é realmente um serviço diferenciado. Não é pedir exclusividade. Sim, não é. A gente realmente tem todo um processo aí que quem entrar na rede vai aprender, tem os treinamentos e tal. E é legal. Obrigado. Só
Se deixar, eu continuo falando. Deixa eu acrescentar um negócio, o lance que o Rodrigo também comentou do não. Tem que saber falar não também. Às vezes a gente fica muito... ele me escolheu, ele me deu a oportunidade, eu vou trabalhar com ele de qualquer jeito, eu vou ver o que acontece. A turma chega num nível aqui que ela tem que ser recíproco. Escolhe com quem vai trabalhar. Então, a motivação de venda dessa pessoa que está colocando o imóvel à disposição tem que estar alinhada com o interesse do corretor e da empresa. Aqui a gente fala que a gente trabalha para vender imóvel, não trabalha para anunciar imóvel. Então, dependendo das perguntas que eu fizer ou das tratativas que nós abordarmos com esse cliente, a gente vai falar, você não está preparado para vender seu imóvel. Então, chega a um nível de funil que a gente também tem que aprender a falar não e escolher melhor os nossos clientes. Porque aquele que começa a transação torta, fora de preço, não aceito isso, não pode fazer divulgação aqui, não pode isso. Calma aí. É a mesma coisa que eu chegar no médico e falar que eu estou com dor de cabeça, você vai me receitar isso, isso, isso. Não, o especialista que sou eu. Para vender seu imóvel, eu tenho um pacote de serviço para te oferecer. Se você estiver em acordo com o estudo de mercado e a precificação que eu fizer, a gente evolui aqui com o seu imóvel. Então, essa evolução, que para o mercado tradicional, às vezes, é difícil de entender, choca. Mas essa evolução acaba que um dado momento se torna natural. A escolha tem que ser recíproca. Ele vai escolher o corretor e o corretor vai escolher o proprietário que ele quer trabalhar. Posso falar? Pode, lógico. Até eu estou cuidando do processo iniciando e numa das nossas conversas, né, só que a gente é da expansão, a gente fala... Levanta aí. A gente... E até por isso eu vou tocar no assunto, né? Aí você pode afunilar sua pergunta, que foi a questão disso. E se ele falar não? E se ele falar não? Né? O proprietário, se ele não me der exclusividade. Perfeito. Aí ele perguntou, eu posso deixar com a minha esposa no outro site, que não vou subir para a Remax, mas não faz muito sentido, né? E aí eu queria que vocês respondessem, pode até afunilar sua pergunta direto para eles, porque com a experiência que eles têm antes, né, que é a experiência que você tem hoje no mercado aberto, e com a Remax hoje, eles vão ser muito mais assertivos na resposta. Primeiro, tem que acreditar nesse negócio. Já começa daí, tá? Quando você abre um jeitinho, não entrou no coração ainda. Porque se entrou no coração, não tem jeitinho. Perfeito? Primeira coisa que eu acho é isso. A partir da hora que você dá uma abertura para cadastrar num outro lugar, esse cara provavelmente nunca vai assinar uma exclusividade com você. Nunca. Então, hoje aqui, os nossos corretores falam não. E é o não hoje, para daqui 45, 60, 90 dias virar um sim. Inúmeros casos. Inúmeros casos. O senhor não achou legal o trabalho? Perfeitamente. Vamos nos falando, então, e daqui 15 dias, se o senhor não vendeu ainda, a gente volta a conversar. Estarei totalmente à disposição. E não é não. Daqui 15 dias. E aí, seu Rodrigo, vendeu o imóvel? Não vendeu ainda? Deixa eu te apresentar de novo aquele trabalho. A gente já perdeu 15 dias, já poderia estar anunciado, já poderia estar levando o cliente aí. Deixa eu te apresentar de novo. Não. Tá bom, então. Boa sorte, seu Rodrigo. Vamos nos falando, então. Obrigado, tal. Mais 15 dias. Seu Rodrigo, já vendeu imóvel? Ainda não. Seu Rodrigo já passou um mês. O senhor já está com o imóvel à venda há quase um ano. Vai esperar até quando para a gente começar Essa estratégia que o senhor está usando não está legal. Vamos mudar a estratégia para vender o seu imóvel. Já te apresentei. O senhor pode tomar um café comigo amanhã? Entendeu? Talvez ele nos primeiros 30 dias você não vai assinar. Você vai assinar talvez com o segundo 30 dias, que vai dar 60 dias. É isso. Então, às vezes... e aqui, só para abrir outro parênteses, você pode deixa ele perguntar se já pergunta. Tem corretor nosso aqui que vibra mais com a exclusividade do que com a venda. É muito louco. Os caras fazem festa quando pega a exclusividade e não faz tanta festa quando faz a venda. Porque ele sabe que essa exclusividade é cheque pré-datado daqui a uns dias. Então, a captação já é o cheque pré-datado. Diga, depois eu volto contigo. Sabe o que eu acho o pior do nosso mercado? O corretor não conhece o imóvel. Perfeito. Isso tem muito. Né? Então, assim, eu, por exemplo, na minha carteira, eu conheço os imóveis que eu vendo.
Mas eu vejo nos corretores o seguinte, o cara vai numa visita, ele não sabe nada. Mas a sua carteira, ela é sua? Ou a sua carteira também é do mercado? Não, é uma carteira minha, mas assim, os clientes estão soltos aí no mercado. Esses imóveis são só seus ou esses imóveis também estão com outras imobiliárias? Não, estão com outras imobiliárias. Então não é nosso. Então não é nosso. Porque hoje a gente contrata um site chamado Cadastro Imobiliário que vem tudo. E outros sites que vem tudo. O que é nosso de verdade? É quando a gente tem um contrato com uma pessoa. Fora isso, é de todo mundo, é do mercado. Faz sentido? Sim, todo sentido. Não, eu queria deixar um parênteses aí que, conversando com a Débora, ela falou desse método, tudo. Aí eu fiquei meio assim, né? Porque a gente já está nesse mercado tradicional. Eu faço algumas vendas dessa forma. E eu vou falar, eu não sou um bom corretor. Eu simplesmente pego, jogo, porque assim, eu tenho outra atividade. Sou síndico profissional também. Mas eu tô gostando, me apaixonando por esse método. Ainda nem falei com ela, mas depois daquele dia que eu fui com o Neto, eu entrei em contato com uns 3 ou 4 corretores, sabe? E aí, todos falando a mesma coisa, todos, sabe, com entusiasmo, assim. E aí tá mudando, assim, minha cabeça e eu tô pensando, se entrar focado mesmo, 100% no método. É isso aí. Eu vi que eles falam, E aí você vai. aí depois que eu falei com ela, aí depois falei com o Neto, né? E aí cara, não é possível, eu sou assim, né? Eu jogo lá, aparece o cliente, levo, mostro e às vezes sai algumas coisas. Aí eu falava pra ela, né? Eu falei, eu tenho muita dó, sabe? Eu tenho aqui uns 800, 900 imóveis lá. Eu tenho dó, porque desses 800, 900, se eu focar na Remax, pode ser que surja de uma venda daquele bolo, entendeu? Só que assim, depois daqui que eu conversei com ela, eu conversei com uma corretora, ela falou, sabe, tudo que vocês estão falando, e aí a minha esposa também está falando, se você for entrar numa coisa, você tem que acreditar e você tem que fazer o que eles estão falando para ver se é ou não é, entendeu? E aí conversando com as corretoras, que eu estou em vários grupos, né, de corretores parceiros e a gente faz negócio juntos. E aí vira e mexe aparece a Remax lá no meio, e aí agora que eu reparei que tem vários, né? Aí eu fui conversando e perguntando, e aí todo mundo falando a mesma coisa, e agora aqui também confirmando algumas coisas que parece que tipo combinaram. Vocês combinaram com essas pessoas que eu falei. Eu nem sabia. A Débora falou, Então eu acredito muito. Eu 50, tá aqui na minha carteira e falou, fala isso aqui, ó. Eu cheguei atrasada, ainda bem. Não, é Luciano, né? Luciano, esse mercado aí vou deixar, pode ser que pinta uma venda, é a mesma coisa que a gente ir lá para Vegas e ficar jogando. Então, é muita sorte. Pode ser que é muita sorte. E é uma coisa que me incomoda um pouco também. Então, eu fazer dessa forma, sabe? Vou jogando, saiu, faço contrato, faço a venda, faço processo e tal, faço qualquer jeito. Mas e às vezes, muitas vezes, como eu tô corrido com outra coisa, às vezes eu acabo errando algumas coisas, então não presto um bom serviço. Mas fica sempre nessa, vai que passa 20 anos e não foi. Mas aí eu acredito muito em Deus, assim, e eu acho que às vezes é um sinal para eu focar em alguma coisa e direcionar, né? Porque eu sou sim profissional, administro condomínio e várias coisas, né? É corretor? Eu alugava carro para Uber, então... Eu vou te falar, eu vou te falar que daqui uns dias, esse dia, que dia que é hoje? 2 de setembro. Pode ser que seja um dia divisor de água na tua vida. Eu falo isso porque eu estou há 11 anos na Remax. Dessas quase 500 franquias que a gente tem abertas no Brasil, eu participei de quase 90% dessas vendas. E já tive muitas pessoas como você, Luciano, que vem para a mesa, que está com várias atividades, e depois que o cara entra, que foca, eu sei do horário de vocês, já estou liberando. Tá? E aí é o seguinte, e vai mudar sim, vai ter uma mudança. O que acontece é que no modelo da Remax, a gente trabalha o nosso cliente, o cliente seu, não vai ser mais o vendedor nem o comprador de imóvel. O cliente dele não vai ser mais o comprador nem o vendedor de imóvel. O cliente dele, se vocês virarem Remax.
se tornarem franqueados Remax. Vai ser o corretor de imóvel, que é o cliente do Adriano, que eu ia falar isso agora. Mas a questão do cliente do seu corretor não é o comprador. O cliente do seu comprador é o vendedor. A gente fala disso, é uma catequese. E não são os 800, pode ser 1 milhão, pode ser 1.000, pode ser 2, pode ser 3.000, não importa. Desde que esse cliente vendedor, que é o cara que paga a conta, ele que paga a comissão, seja bem atendido, tenha o máximo serviço, receba um atendimento diferenciado, não seja o cara que fala, pega aí as fotos. Não, bicho. Tem um processo, tem um método, o cara tem que ir lá e seguir. Por isso que esses caras vendem mais. Por isso que eles fazem faturamento diferente. Por quê? Porque vendem mais. Estão focados no cliente vendedor. Consequentemente, se ele fizer um bom trabalho para o cliente vendedor, o que vai acontecer? Vai cair no colo dele o cliente comprador. Porque ele vai ter imóvel bem precificado, com um bom plano de marketing, com boa análise comparativa de preço, que isso faz parte da metodologia. E aí o comprador cai no colo dele. E aí ele não tem que ficar, como o Rodrigo brincou, colocar a pastinha debaixo da mesa e ficar rodando com 50 imóveis para acertar na Mega Sena. Pode perguntar. Posso fazer uma colocação? Lógico. Só um minutinho. Nós somos do mercado. Se a gente atender 100 compradores hoje, é certeza de uma venda? 100? Não. Não. E se eu tiver 100 imóveis exclusivos, é certeza de negócio? Porra. Hã? No seu caso, é 50 vendas. Porque 50 50%... vendas. No meu caso, seria 50 vendas. No caso da Urban, 50 vendas. É isso. Faz sentido, Lu? Eu queria só que o Rodrigo... Eu quero liberar vocês, Ele tá? quer fazer uma pergunta... Não, até 3,5 eu estou tranquilo. Tá, dá mas pra eu gente quero seguir. fazer uma coisa sobre recrutamento do Adriano. Mas você pode falar mais uma, Lu. Pode falar. A pergunta é assim, esses imóveis, estatística, não sei se você vai ter, esses imóveis que vocês têm de exclusividade que acaba vendendo, né? É o 100%, né? Qual que é a porcentagem dele que vende com parceria? 32% em 2020. Com parceria dentro da Remax? Parceria externa. Externa. Seja ele outra Remax ou outras empresas ou até corretores autônomos. E os outros 68? Foram internos. Foram vendas de leads, compradores que entraram dos nossos anúncios. Mas 32% foi externo. E isso é muito legal, porque quando você tem exclusividade, não importa se entrou o lead ou se é... a gente está com um caso hoje. O proprietário está trazendo um amigo dele para comprar um imóvel. Se não fosse exclusivo nosso, viria? Sim ou não? Claro que não. O cara está trazendo um amigo, mas vai comprar com eles. Então, assim, eu poderia porque a vender exclusiva direto, é nossa. só que tem exclusividade. A exclusividade é nossa. Tá chorando um pouquinho, quer pagar 5%, eu tô dando mais difícil, tá chegando em 5,5%. Esse era um ponto negativo no meu pensamento interno. Porque, por exemplo, eu ouvi falar que 100% foi vendido internamente. Aí eu pensei, se foi vendido internamente, foi pelo lead de um anúncio que ele fez, então, quando é um lead interno, não tem vantagem por ser exclusivo, porque Hoje você fez o anúncio e vendeu. Hoje Mas agora, como que você falou... A gente conta com 2.000 parceiros hoje, já passou dos 2.000, tá? No nosso contrato está escrito 2.000 parceiros, entre empresas e corretores autônomos. Então, todo mês, esses caras recebem a nossa listagem. E aí, se eles têm compradores, nem sempre as parcerias são com os mesmos, por isso que tudo é funil. Você tem que ter 2.000, 3.000 parceiros para você fazer algumas vendas, um dia com o Joãozinho, um dia com a Mariazinha, nas parcerias, entendeu? Então, a gente faz isso. Então, um dos pilares nossos é a parceria. E a partir da hora que você entra na Remax e trabalha com exclusividade, você tem que ter parceria. É legal, porque eu prefiro ganhar metade e resolver a questão do proprietário em um mês e ele virar um comprador meu, indicar alguém do prédio, indicar um parente e tal, do que eu ficar, como a maioria das empresas faz, pega a exclusividade, senta em cima e só ele pode vender. Não é o caso da Remax. Os principais corretores do mundo não trabalham compradores. Vocês sabiam disso? Na Remax? Não trabalham compradores. Aqueles caras que tem lá nos Estados Unidos, aqueles caras que tem em vários países andando de jatinho, de helicóptero, eles não perdem tempo com compradores. Comprador é vento. Um dia vai comprar contigo, um dia vai comprar com ele, um dia vai tentar dar bypass e comprar direto, sim ou não? Muda de opinião, a sogra dá palpite, o cunhado que foi no churrasco no final de semana. Então eles perdem tempo pegando exclusividade. Que aí não é perder tempo. Aí ele sabe que a venda é certa, porque alguém vai ter um comprador para aquele imóvel. Pode entrar pelo lead dele, e se entra pelo lead dele, nem isso ele atende. Ele tem um parceiro dentro da imobiliária que atende os compradores dele, faz parceria com ele na comissão. Exato.
Então, é uma forma, claro que isso é uma evolução, mas só para vocês entenderem o valor e o quanto de grana que dá quando a gente trabalha a outra ponta, que no Brasil ninguém trabalha. Verdade. Não, imagina, obrigado. Eu só queria que o Dri falasse um pouquinho, porque eu preciso liberar eles, pessoal, que eles vão fazer a reunião do mês com o time deles, e a reunião é importante. Mas eu queria que o Adriano, como o Adriano é o cara das relações humanas, é o cara que faz o recrutamento, é o cara que ajuda no treinamento do time dele. Dri, conta um pouquinho para a gente, como que é o teu dia a dia com relação a isso, como que você chegou a montar essa estrutura. Eu sei que as pessoas, um dos pilares da Remax do broker é recrutar, treinar, desenvolver. Conta para nós o que você está fazendo aí para ajudar o teu time. Tá. Obrigado, Rodrigão. Bom, é Natasha, né? Diferente da Natasha, que já tem habilidade com relacionamento, lidar com pessoas, eu tive que aprender isso do início, né? Tecnologia e finanças. Nada a ver. Então, eu tive que aprender. E o que eu diria é que hoje o resultado da Urban é um bom resultado. E está totalmente atrelado às pessoas que fazem parte dessa empresa. Então, eu tenho um combinado aqui com o Rodrigo, e a gente não abre mão disso, de olhar no olho de todo mundo que entra nessa empresa. Porque o nosso ambiente é muito bacana. É um ambiente de partilha. É um ambiente de comercial, tem disputa, mas não vale dedo no olho nem cotovelada. Tem regra para disputar. Então, é um ambiente com 100 pessoas, mas que parece uma imobiliária pequena da família, do clima, do ambiente que a gente criou. Então, no início, eu fiz o processo de ponta a ponta da divulgação, triagem, contato, primeira reunião. Existe um processo que você aprende na Remax, de recrutamento. Então, antes de falar propriamente do recrutamento, tem que falar do treinamento que os franqueados recebem aqui. Então, eu aprendi do zero e sigo a receitinha que está no manual da Remax, não invento a roda. Participo de todos os treinamentos até hoje. Quando tem formação inicial de brokers, eu venho aqui no dia do recrutamento, sento com a turma, escuto uma dica ou outra nova e vou atualizando o recrutamento. Mas tem um processo para isso. E é esse processo que eu sigo, que é a divulgação, despertar o interesse. E, mais do que isso, eu sei que a gente tem aqui um modelo de negócio que é vencedor. E quem se identifica com o mercado imobiliário, com os nossos valores, e enxerga uma oportunidade nisso, a gente coloca, entra no nosso ciclo de capacitação, que o nosso desafio também é a padronização do nosso atendimento. Porque não adianta ter 100 pessoas aqui também, cada um falando uma coisa. Não, tem que todo mundo ter um currículo básico aqui. Qual que é o currículo básico? Tem a trilha do conhecimento, programa de capacitação, especialização, posicionamento, objeções, o que você precisa conhecer, documentação. Então, tem um ciclo de capacitação para essa pessoa que representa o nome primeiro da Urban e depois da Remax, não deixar a desejar com os nossos clientes. A gente precisa virar a referência da nossa microrregião, essa é a nossa missão aqui. E é pautado no treinamento que a gente vai alcançar isso. Todo mundo que pensar em Remax, principalmente na Urban, sabe que vai ser bem atendido. Sabe que vai ter um profissional especializado que vai entregar um serviço legal para ele e vai resolver o problema dele. Com muita ética, com muita transparência e com muito profissionalismo. Então, eu tenho a maior alegria de falar com um monte de gente todos os dias. Eu falo com o coração a mil. Porque eu sei que é um negócio que muda a vida das pessoas. Então, eu falo, mudou a minha, mudou a de muita gente. Esses dias, né, Rodrigo, a gente mandou umas mensagens, a galera falando, muito obrigado por acreditar em mim, 4 anos aqui, olha onde eu estou, eu amo essa profissão, foi o dia do corretor. Eu amo essa profissão. Pô, isso aí... Até o Edi me perguntou recentemente o que mais chamou a atenção na Remax, mas esse reconhecimento, essa historinha curta aí de que a pessoa entra, acredita, pratica e vence, poxa, isso aí é demais, cara. Então, esse processo de recrutamento é o meu dia a dia, é conversar e apresentar o modelo de negócio da Remax. E quem se identifica com os nossos valores, com a nossa prestação de serviço, a gente dá a oportunidade de passar pelo nosso ciclo de capacitação e trabalhar na nossa empresa. Você falou uma coisa, Adri, que é oportunidade. Então, o que o Rodrigo faz todos os dias é oferecer uma oportunidade para alguém que chega aqui. Desculpa, te cortei, mas com relação aos 8 que estão lá hoje no ranking, você trazer um cara de qualquer outra profissão que não tem nada a ver com o mercado imobiliário, transformar a vida dele. E esse é o papel do broker. Esse é o papel desse cara. É recrutar, treinar, desenvolver. E tem a parte mais difícil, que é reter. Mas a parte mais bacana é a transformação.
que é transformar esse cara realmente num profissional. Como o Rodrigo falou, tem caras que jamais vai sair do mercado imobiliário que eles ajudaram, que eles foram o caminho e a estrada para transformar esse cara num corretor. Mas não é ele estar corretor, é ele ser corretor, porque essa é a diferença. A gente vai ter muita gente que está corretor, que faz uma venda, ganha 30 pau, ganha 20 pau e vai embora. Vai montar um café. Vamos dar um café. Exatamente, vai embora. É só fazer o dinheiro do café. E é legal, o Denis está falando, que a nossa corretora número 1, que a gente vai apresentar já, do mês de agosto, foi uma cliente nossa, a Valéria. Ela comprou um apartamento com a gente, ela e o marido. Depois deram uma exclusividade para vender um imóvel que eles moravam, compraram, mudaram, deram exclusividade, gostaram da gente num outro imóvel. E numa das reuniões que eu conheci ela com o marido, que é um médico, eu convidei ela para trabalhar com a gente. Em um ano, está a número 1 deste mês de agosto, a número 1 do escritório, e é a 8ª colocada no escritório este ano. Cliente. Então, assim, está super feliz, dando certo. Então, esse negócio de recrutamento tem em todos os lugares. E quando você mostra que a empresa é a maior empresa do mundo, quando você mostra que a gente tem processo, não é que ela vai ser corretora numa empresa que ela tinha impressão de ficar num plantão lá com um monte de gente ou ficar numa imobiliariazinha de final de semana aguardando alguém bater na porta. Não. Você está na maior empresa do mundo, esse é o processo, vai trabalhar dessa forma. Você vai recrutar a gente onde você menos esperar. É isso? É exatamente isso. É isso? E, meninos, eu preciso Podemos cantar agora? Vocês, que eu estou preocupado com o horário de vocês. Eu vou ficar para responder as perguntas para o pessoal aqui, mas obrigado pela contribuição, foi super legal. E espero que em breve a gente possa estar junto novamente. Aí a gente vai ter vários encontros. Tamo junto, viu? Obrigado. E boa reunião para vocês. Sejam bem-vindos. Obrigado, boa reunião, tá? Valeu, obrigado. Obrigado, gente. Sucesso, viu? Tudo de bom. Pessoal, desculpa ter que tirá-los. Eu sei que eles são as estrelas, eles são as pessoas que realmente eles vêm fazendo uma diferença aí. Tem uma equipe de 100 corretores, estão com faturamento médio em torno de 1 milhão, 1 milhão e 100 por mês, então, e construir isso do zero, e é possível para qualquer um que venha fazer parte do nosso time. E eu fiquei falando com vocês aqui, eu ia falar uma coisa de idade para você, não foi isso? Então, assim, a gente tem aqui eles têm um corretor que chama Helder Rondelli, tem 78 anos, e ele começou há 4 anos na Remax, e desde então esse cara, nos últimos 3 anos, ele foi top 10. Oi, tudo bem? Seja bem-vinda. Quem é essa mocinha? É a Lívia? Mônica. Seja bem-vinda, Mônica. Obrigado, viu, amor? Seja bem-vinda, Mônica. Não, então vamos deixar a Mônica falar. Mônica, fale quem é você. Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Eu sou a Mônica, eu estou 9 anos já no mercado imobiliário, eu adoro. E a minha prima começou a trabalhar na Remax, ela falou, vai lá conhecer que eu acho legal e tal. Aí eu vim. Quem é sua prima, essa maluca que entrou aqui? Não, é a Érica, mas eu acho que ela não vai vir. Eu não sei, ela está numa reunião. Eu acho que ela não vai vir. Não tem problema. E hoje a reunião é só para eu entender, de apresentação para... A gente estava discutindo um pouquinho sobre o empreendedorismo dentro do modelo Remax para donos de imobiliário, que são alguns donos de imobiliário. Eu tenho uma também. E aí a gente vai falar, aí o Adriano e o Rodrigo, que são os chefes são os brokers da tua prima. Sim. São eles que estavam falando, compartilhando um pouquinho na da experiência verdade, deles. a prima dela é da Terra. Tá. Aí, conhece a Fernanda, que é da Urba, e aí a gente fez, né, uma intermediação. Eu sou aqui do Itaim, eu trabalho aqui basicamente para convidar a Mônica. Seja bem-vindo. Foram os links, né? Linkamos todo mundo. Adorei. Como chama a tua mulher? Casar. Quanto A tempo? gente faz tudo pelo Insta. Olha, a minha tem 1 ano e meio. Eu fiquei 9 anos na área, esperando manter a minha faz 1 ano e meio. Tô super feliz. Quantos corretores? 16. É legal. Seja bem-vindo. Obrigada. Só vou complementar o que eu ia falar com você, é o seguinte, a gente tem um corretor aqui que chama Helder Rondelli. E esse cara entrou há 4 anos na Remax, e nos últimos 4 anos ele ficou entre os 9 melhores, entre os top 10 corretores do Brasil. As pessoas assustam quando encontram o Helder. Ele fica passeando por aqui, conhecendo um pouquinho da gente, nos ajudando, é posicionado, ele fica na Vila Nova Conceição. Você vai lá e fala assim, Helder, vai atender Morumbi. Não, só trabalho em Vila Nova. O carro dele é todo adesivado,
todo prefeito. Chegar o prefeito da cidade, do bairro. Isso é legal. E depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Pessoal, eu queria mostrar um vídeo para vocês que conta um pouquinho da história de uma imobiliária. A Mônica, que chegou agora, provavelmente você não viu esse vídeo ainda, algumas pessoas viram, mas eu quero repetir esse vídeo, que é um vídeo de uma história de uma conversão imobiliária. É um cara que está fazendo um trabalho bem legal dentro da metodologia Remax. Mônica, eu vou passar esse vídeo agora porque os meninos já falaram muita coisa do modelo, depois eu vou ficar à vontade, posso depois tomar e falar muita coisa do que a gente conversou aqui. E eles esse vídeo foi gravado para a gente trazer um pouco do dia a dia de uma conversão imobiliária, porque as pessoas se convertem para a Remax, o que acontece depois que elas fazem a conversão, pode ser pequena, média, grande, não importa o que está acontecendo. A gente tem, sim, uma prioridade para converter donos de imobiliárias para o modelo Remax, até porque já vem com experiência, já vem com equipe, já tem essa a veia empreendedora, então, juntando com o modelo da Remax, pode ir muito mais rápido. Eu falo que as pessoas, e sozinho você pode até mais rápido, mas juntos a gente pode ir muito mais longe, construir um negócio muito bacana no mercado imobiliário. Beleza? Vou soltar esse vídeo para vocês assistirem, espero que vocês gostem, depois a gente volta a falar um pouquinho mais. Eu tinha uma vontade muito grande de ser diferente. No passar dos primeiros anos, eu fui notando que no fundo era mais um. Foi a primeira imobiliária a ter. O Remo começou com a gente em 2016 e esse cara, essas 6 empresas que ele criou, que ele montou depois que ele decidiu ser Remax, eles faturaram 10 milhões de reais em VGC, que é Valor Geral de Comissão, ano passado. Esse ano também provavelmente vai passar desse número. Ele está expandindo também, está indo montar uma 7ª loja no Morumbi, é a 7ª, né, no Morumbi? E está montando uma outra 8ª, se eu não me engano, é Jundiaí ou Itupeva. Não, é Campinas. Sei que ele está com uma outra unidade lá. E o que faz? O que ele contou? Ele contou algumas coisas do modelo Remax lá dentro. Contou do recrutamento, ele contou do treinamento, ele contou das ferramentas, ele contou do que foi a trajetória dele e a dificuldade. Por que eu coloquei um vídeo de conversão? Porque não é fácil para quem vai fazer uma conversão para Remax mudar, e ele não é para mudar completamente, você vai passar por um processo de transição até as pessoas interagirem e entenderem como funciona o modelo Remax. O modelo Remax não é chegar e injetar e está funcionando, não é assim que funciona, principalmente numa conversão imobiliária que tem uma história, por exemplo, você já tem uma história, Mônica, de 1 ano e meio como a tua história, uma trajetória, mas tem 1 ano e meio como empresária. E aí vem para o modelo Remax, faz um plug and play, e aí vai passar por um processo de mudança, é normal. E esse processo de mudança só faz sentido se vai aumentar faturamento, se vai aumentar recrutamento, se vai aumentar o número de captações exclusivas. Porque, não, eu só quero ter o balão, não vai funcionar. Eu só quero ter a marca da Remax, não vai funcionar. Eu só quero participar lá do clube da... Eu falo que a Remax não é uma imobiliária, é uma comunidade, tá? A gente está tratando muito de comunidade. Inclusive, tem um vídeo que eu queria mostrar para vocês, falando de comunidade. Vocês não vão estar... Eu não vendo imobiliária, eu não vendo franquia. Eu trago alguém para participar de um clube. E aqui é uma comunidade, é uma família. Aqui, ó, tem 2 princesas aqui comigo. Eu quero que seja assim. O nosso negócio é a família, o nosso negócio é se ajudar. Eu vou ajudar a Mônica vai me ajudar, a Débora vai me ajudar. Vocês não tiveram oportunidade, quem não teve oportunidade aqui, que vai ter oportunidade de... Você foi no Neto, não foi, Luciano? Como você foi recebido lá? Você foi bem acolhido? Você ligou para ele depois? Ele te atendeu bem? Te chamou para fazer parte da Remax? Chamou? Então, beleza. Por quê? Porque as pessoas, eles querem... Por exemplo, agora a gente está fazendo uma venda, acabamos de fechar um negócio em Perdizes. O meu franqueado de Perdizes, praticamente 80%, não desmerecendo o Rafa. Pelo contrário, o Rafa que está fazendo esse projeto. Mas 80% do negócio a ser concretizado é porque o meu franqueado quer o cara. Não, traz o cara, quero ele, blá. Porque as franquias, as Remax, elas querem que tenha outras Remax perto. Se o cara for bom, se o cara pensar como ele, se tiver a mesma visão, mesmos valores. Por quê? Porque um ajuda o outro. Por exemplo, a hora que acabar esse bate-papo aqui, eu estou indo lá no Neto, com vários outros franqueados e com alguns convidados. A gente vai fazer um happy hour lá. Ele está fazendo uma reunião com os corretores dele e convidou a gente para ir lá. Uma confraria. Tomar um vinho, bater papo, trocar... É nesses encontros que saem as ideias, que saem as coisas que o cara... Poxa, não pensei, vou levar para a minha loja, vou fazer na minha franquia. Eu não sei...
Toda hora que a gente se encontra é assim. E, para mim, essa é a parte mais rica da Remax, que é a troca de informação entre as pessoas, entre as franquias. Itamar está aqui porque o Arthur viveu esse mundo, bebeu dessa fonte e foi lá e te convenceu a estar aqui, não foi isso? Quando ele foi mandar você para a Remax, ele me ligou e, cara, fala que o Itamar... O cara estava mais empolgado do que eu para você estar na Remax. Porque eu nem te conhecia. Mas sério, cara, pô, você tem que colocar ele para dentro, esse cara é gente boa, vai somar com a gente. Por quê? O negócio da Remax é de soma, não é de subtração. E a gente quer mudar a vida de alguém. Sei lá, eu vou ter que depois falar com a Mônica. Mônica, como que está o teu negócio hoje? Está assim. Então, a Remax só faz sentido se a gente chegar lá em outro estágio. Não faz sentido. Ela já tem 15 corretores, já tem um faturamento X. Então, só faz sentido se mudar esse negócio. E a gente tem as ferramentas para mudar, para ajudar. Se a gente verdadeiramente vai ajudar a Mônica, aí a gente está junto. Pô, não faz sentido, Mônica. Então, vamos tomar café, vamos dar risada, vamos pôr happy hour, mas não vai rolar. O Itamar, a gente sabe que a gente quer ajudar. Pô, 25 anos de mercado imobiliário. Agora chegou a hora de dar um up na tua experiência e no teu negócio. O José, se entrasse, comprar uma franquia, é a mesma coisa. É vir pegar as outras experiências da Remax, usar o que dá certo e o que dá errado. Porque, para mim, existe 4... Eu falo que são 4 razões que as pessoas compram uma Remax. E as razões não é o treinamento, não é a marca, são as parcerias, não é tecnologia, não é nada disso. Primeira razão, dono de imobiliária que se converte para a Remax, compra uma Remax para ganhar mais dinheiro. Eu já ganho X, eu quero ganhar Y. Então eu venho aqui, o modelo de Remax vai turbinar a minha empresa, eu vou ganhar mais dinheiro. Segunda razão, economizar dinheiro. Aí fala, como assim? Eu tenho que comprar uma franquia, tenho que pagar royalties, não sei o quê. Como você é louco? Está falando que eu vou economizar dinheiro? Vai. Você vai economizar dinheiro não cometendo os erros que os outros franqueados já cometeram. O Arthur cometeu muitos erros, e você vai chegar lá, Arthur, quais foram as merdinhas que você fez que eu não vou fazer? Quais são os erros que eu não posso cometer? O Rodrigo vai chegar aqui e vai falar assim, ó, não faz isso, isso e isso, porque eu já fiz. Ele falou, de 2014 a 2016, sei lá, ele foi fazendo um monte de cagada, que ele não falou com essas palavras que está sendo gravado. Mas a gente faz muita merda. E esses erros faz o quê? Com que a gente desperdice dinheiro. Então, vocês vão economizar dinheiro com o modelo da Remax. A terceira razão é ganhar tempo. Tem uma casa imóveis, né? Casa imóveis. Há 1 ano e meio, uma empresa. O Remo tinha, a empresa dele, 16 anos, ficou lá patinando. Quando colocou a Remax, bum, estourou. O Neto, lá na Trio, era na Triel Imóveis, 121, franquia não sei das quantas. Colocou a Remax, explodiu. A Imob. Você conhece a Imob? A Collection? Não, a Remax Collection, lá da Vila Nova Conceição? Tá, vou contar a historinha dela rápido, então. 2017, chega na minha mesa, inclusive indicado pela Fernanda, que entrou com você aqui, a Ruth, Marco Aurélio e o Joaci. São os meus amigos. E eles entraram, quero conhecer a Remax, tal, mas eu tenho uma lojinha boutique aqui na Vila Nova Conceição e eu só quero continuar assim, não quero crescer. Você está falando que tem que ter 20 corretores, eu só quero ter 10, porque eu sou uma boutique. Eu falei, Ruth, quanto você ganha por mês? A gente fatura 60, 70, 80, 100 mil por mês. Pô, beleza, é um faturamento legal. E você quer ganhar quanto? Ela falava assim, eu quero trabalhar menos e ganhar mais. Eu falei, porra, que beleza, né? Muito bom. Eu também quero. Só que se você não mudar o seu mindset, você não vai chegar lá. E aí, quando pega essa conta de 70 mil e você faz uma divisão, eram 5 pessoas, 5 corretores, cada um ganhava um pedacinho, eram uns 15 mil, 12 mil, 13 mil para cada um. E aí eu falei para ela, que tal você montar um projeto para ganhar 100, 150, 200? Mas como eu faço? Você tem que melhorar o seu time de corretores, você tem que treinar o seu time, você tem que fazer isso, fazer aquilo. E aí ela falou, não quero. Só que o Marco Aurélio falou, não, eu quero mudar. Aí eu falei, quantos imóveis que você tem na sua carteira? Aí o Marco Aurélio encheu o peito para falar. 4.500 imóveis. Eu, opa, 4.500 imóveis? Que legal, hein? E eu falei, se eu falar para vocês que vocês vão ganhar muito mais dinheiro quando tiverem 100, 200. Eles enlouqueceram. Esse Edinaldo está maluco. E aí foi um processo de mudança. Como você está
falando para você ter 800 imóveis, eu sei que as meninas devem ter mais, mas é uma mudança mesmo, uma mudança não radical, mas é uma transição. E aí eles mudaram. E hoje eles têm 67 corretores, de 5 corretores foram para 67 em 3 anos e meio, de R$70 mil por mês de faturamento, eles estão fazendo 1 milhão, 1 milhão e 100, 1 milhão e 300. Essa é a mudança que a gente faz. E saíram de uma loja de 40 metros quadrados para um espaço de 200 metros quadrados. Mas eu não obriguei eles a ir para lá. Eles ficaram 1 ano e meio no espaço de 40 metros quadrados e faturando muito bem. Só que eles incorporaram o modelo Remax, estudam, praticam, visitam as outras lojas, vai fazer benchmark em outros países, vai para as convenções. E é só assim que o negócio funciona. Se não fizer assim, não vai funcionar. Eu vou comprar uma Remax, colocar o balão na porta e vai tudo cair do céu. Não vai. Tem muito trabalho, tem muito treinamento. Hoje eu estava numa reunião com o Rafael, e aí um baita cara do mercado de franquias, o Fábio, e ele tem uma imobiliária, e um dos sócios dele que está vindo agora vai operar. A primeira pergunta que eu perguntei, ele falou, eu quero, a gente está dentro. Não, mas tem disponibilidade? Não, eu quero. Tem disponibilidade para operar? Vai estudar? Vai participar do treinamento? Vai estar focado? Não vou. Ele falou que vai. Mas se ele fala não vou, eu falo assim, então não entra, bicho, porque não vai funcionar. Porque esse negócio vai... Isso aqui, agora que está fechado por causa da pandemia, mas a cada 3 dias tem um treinamento aqui dentro. Tem uma universidade corporativa online para o cara estudar, se capacitar, se desenvolver. Tudo que o franqueado precisa para liderança, recrutamento, retenção, plano de carreira, comunicação corporativa, tudo que você precisa para ser um empreendedor do mercado imobiliário tem lá. E o corretor? Tem tudo que ele precisa para a carreira dele. Mas eu não treino o corretor para vender o imóvel. Eu treino ele carreira. Eu ensino ele negociação, parte financeira, comunicação, coisas que vai fazer a diferença na vida dele. Faz sentido o que eu estou falando? Perguntas. Vocês que chegaram agora, pode perguntar, vou dar a vez para vocês. Desculpa seu nome? Érica. Eu sou da Remax. Deixa eu ver você. Tira a máscara. Você é da Terra, né? É. Você é doente. Você é parte remanescente do... Eu sou do time do Fábio. Fábio. Tá. Muito bom. Você chegou a trabalhar lá ou não? Lá onde era na Pedro Toledo? Não. Estou lá na Vila Leopoldina. Sempre Vila Leopoldina. Tem 2 escritórios. Legal, seja bem-vinda. Obrigada. Conheço aqueles meninos lá, um bando de doido. É brincadeira, sou muito fã deles. Tem uma história legal desses meninos aí, tá? O Vicenzo, o Henrique e a Lu, que são sensacionais. Que bacana, seja bem-vinda, viu? Tá há quanto tempo com eles? 2 meses aí. Tá. Você fazia o que antes? Eu trabalhava na área de tecnologia. E por que veio para o mercado imobiliário? Não sou. Ela respondeu. Legal. Seja bem-vindo, viu, Érica? Obrigada. Tamo junto. Então tá com você. Pode perguntar o que você quiser. Vamos ver. Primeira pergunta. O modelo Remax tem valor mínimo de imóvel ou você pode trabalhar qualquer valor? Não existe... Tem valor mínimo. Eu queria saber como funciona aqui. Não existe valor mínimo. O que existe é o que a gente sugere que o franqueado, que o broker faça, é que tenha um posicionamento e que ele niche o negócio dele. Por exemplo, eu tenho um franqueado, vou dar o exemplo de Perdizes, tá? O Silas está lá em Perdizes, ele só capta imóvel de 600 para cima, ele não capta imóvel abaixo disso. Eu não veto meu franqueado, mas eu quero que ele coloque corretores posicionados. Por exemplo, eu vou para o Morumbi, eu vou trabalhar, o Morumbi tem de tudo. Então, mas eu quero ter corretores posicionados em regiões. Então, assim, eu quero ter um cara que atua com imóvel de 400, eu quero ter corretores que atuam de 600, como eu quero ter os caras que vendem casa de 2, 3 milhões. Mas isso é posicionamento do corretor. Inclusive, antes de vocês chegarem, o Rodrigo falou de posicionamento. Lembram? Que ele comentou sobre posicionamento. E do treinamento, a gente também fala de posicionamento e especialidades, para o cara ser especialista naquela área de atuação dele. Respondido? Tá bom. O que mais? Você vê que eu dei a oportunidade para 2 perguntas suas, tá vendo? Porque a gente também tem esse limite de valor. Eu ia te perguntar, quando você capta o imóvel, ele já está no mercado, né? Como que a Remax faz para virar gestão, né? Que chama gestão, isso? Aí vira gestão, avisa a imobiliária que tem um imóvel que agora, se precisar, é só com a Remax. E vai numa boa? Você não tem imobiliária que fica nenhuma? Não, porque se você pegou a captação do cliente com exclusividade, tem um contrato, ele tem que liberar. Mas idealmente é melhor pegar no momento zero, né?
Pode ser. Mas, na verdade, assim, como funciona dentro do modelo Remax? A exclusividade, Mônica, ela é um processo. É a última etapa de um processo. Então, primeiro, por que eu dou o imóvel para o Edinaldo e não dou para a Débora? Qual é a prestação do serviço? Qual é o plano de marketing? Da aula do processo lá. Então, tem análise comparativa de preço, plano de marketing, fotos profissionais. Então, qual é o valor agregado que eu gero para esse cara me dar a exclusividade? Mas eu olho para o lado e falo assim, não, mas a Coelho me dá tudo isso. Mas e a precificação? E como que vai ser a divulgação? Onde vai ser colocado esse imóvel? Então, tem coisas que o modelo da Remax faz, que por isso que a gente tem um contrato de exclusividade. Não sei se a Erika sabe, mas agora vai sair uma normativa a qual todos os imóveis na rede vai ser exclusivo. Ainda lá no Henrique não tem parte híbrido, né? Que é um modelo híbrido, mas agora vai ter um... Quando expira o prazo do contrato, lá de 6 meses, 180 dias, aí deixa o imóvel pelo menos anunciado ali dentro do portal. Ele já foi exclusivo um dia, acabou não vendendo e acaba ficando ali. É isso aí. Respondido? Então. Zé, contigo, pergunta aí. Não, eu acho que a minha pergunta seria mais focada já dentro de valores, como é que funciona, né? Região, né? Isso a gente vai tomar um café depois e vai falar um pouco mais sobre isso, tá bom? Depois a Claudinha vai marcar com você um bate-papo mais personalizado, porque cada um tem uma realidade aqui, cada um está num time de conhecer a Remax. Você que chegou agora, as meninas também, mas depois a gente vai sentar e falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Depois a Claudinha vai combinar um café. Faço questão de pagar o café para você, pode ser? Luciano, sei que você está com a cabecinha borbulhando aí, vamos lá. Aproveita que não é toda hora que você vai falar com o Edinaldo assim não, hein? Está bem esclarecido. Tá bem. Como chama sua esposa? Sibeli. Sibeli. Muito bom. Não tem mais nenhuma dúvida? Então vamos assinar o contrato, Débora. Pode mandar. É brincadeira, irmão. Mas obrigado por ter vindo. Acho que é muito válido. Esses encontros eles são muito ricos. A gente vai, nesse processo de avaliação, o que você precisar, eu quero me colocar à disposição, acho daqui para frente, junto com a Débora, para te ajudar na sua tomada de decisão, seja para sim ou para não, eu quero te ajudar. Até vou te falar, se for não, fala, bicho, não vai. Sou o cara que, como falei, estou há 11 anos nesse negócio, já vendi quase 500 franquias, diretas ou indiretas, então tem algumas coisas para ajudar nessa tomada de decisão. Feliz que você está avaliando outras possibilidades e tem que avaliar mesmo, é importante você ter comparativos para saber qual o caminho que você vai e na qual que vai te ajudar. Mas se for montar um negócio de vendas, não vai ser uma franquia, não se arrisca, vai com uma estrutura. Eu conheço todas as outras, até porque eu sou do mercado. E eu conheço o que eles entregam, mas vai com uma franquia. Se for Remax, estamos juntos. A gente vai te ajudar muito e vai acelerar o teu processo lá. Se não for com a Remax, não tem problema. A gente continua parceiro de mercado, mas espero que você venha junto com a gente e conte conosco. Beleza? Itamar ou Natasha, quem vai perguntar? Tem mais alguma dúvida? Não, é assim, é que nem eu estava olhando a minha região é assim mesmo, ela é do baixo ao alto. Ali você tem um ticket médio que varia entre 200 e 500, né? E depois vai mais, mas a média ali vai ser nisso. Porque é onde eu falei para você, eu vejo Parque São Rafael, São Mateus, Santo André, Santa Adélia, Mauá, entendeu? Então eu estou tudo ali. A gente tem um grande exemplo de uma franquia nossa aqui da freguesia do Ó, o Márcio, que a gente foi ontem lá tomar um café com ele. O ticket médio dele varia entre 250 e 400 no máximo. E esse cara faz... Quando eu conheci ele há 7 anos atrás, ele fazia 4 vendas por ano. Hoje ele faz 5 vendas por semana. Então, e estou falando nesse tipo de imóveis que você trabalha, mas ele tinha, 3 corretores, hoje ele tem 40. 40 não, 32 ele falou, né? Tem 32 e faz uma média de 20 vendas por mês. Então, está indo muito bem. Então, o modelo serve para o cara do ticket médio baixo como ticket médio alto. Beleza? Eu vendo sozinho 5, 6 por mês. Então, vamos fazer 10 carinhas desse. Eu quero 10 Itamares. Estou falando 10, a gente vai ter 20 caras, mais 10 que vão fazer resultado. Então, é um processo. E a gente vai te ajudar nisso daí. Você tem que fazer... O que você tem que fazer é parar de ser o goleador.
e você tem que ser o técnico. É isso que a gente vai fazer. Então, ao invés de você ser o cara que goleia, a gente vai fazer você virar técnico. E não é um processo fácil, eu vou ter que te educar para isso. E a Remax vai te dar todas as ferramentas. Aí você vira o técnico, e aí coloca os caras para trás. Você vai escalar o teu negócio. Eu quero que você escale o Itamar. Faça o clone dele, sabe? O clone. Porque ainda muita gente vai me procurar. Normal. Eu vou repassar. Você vai replicar. É normal. Beleza? Meninas, e aí? Mais alguma coisa? Não, acho que não. Não? Então a gente vai tomar um café. A gente fez já uma parceria com vocês, só para perguntar isso. Fez? Dava pra vir. Com quem? Putz, deixa eu ver. Comigo. Tá, obrigado. Vou ligar aqui, hein? O nome da corretora, né? Se É. saber, vou te falar já. Esqueci de te falar isso. A gente vendeu um imóvel na Cravinhos. A Casar fica no prédio comercial ou loja de rua? WeWork. Aqui na Chile, quando pouco, sabe? Tem, Paloma. tem café lá? Muito. Então Tá tá. super convidado. Paloma Você- Dias de Oliveira. Tá, é daqui. É daqui? Ela é uma das é do pós-venda. Acho que alguém fez antes. É André Greco. O André é o corretor e a Paloma deve ser quem acompanha, quem faz o pós-venda. Perceberam que eu gosto de tomar café, né, gente? Então eu vou tomar café também nas mulheres de vocês. Me convidem que eu vou. Mas a gente toma chopp também, vinho, a gente gosta. Gostaram? Então, obrigado por terem vindo. Agradeço muito aí aceitar o convite da Claudinha, dos meninos aí. E Tamar, a gente tem algumas etapas para a gente fazer juntos aí. O Rafa já falou algumas coisas com você, acho que é importante. Obrigado por trazer as princesinhas aí para acompanhar um pouco. Se eu vejo muita, isso é muito legal. Como eu falei de família, é importante você trazer a Natasha e as princesas aí. Ontem você já esteve aqui, hoje veio de novo. Então a gente está, a culpa é do Rafa, tá? Tá usando você aí, usando e abusando de você. E o Luciano por ter aceitado o convite da Débora. Depois, no segundo momento, se você quiser, a Cibele, a gente pode ir lá tomar um café, pode conversar, o que você precisar de mim, vou ficar à disposição. E o meu amigo lá, a mesma coisa, não tenho, obrigado por ter aceito o convite da Claudinha. E aí a gente vai marcar um próximo encontro nosso aí com, ela vai te colocar na mão de algum desses dois, então já sabe que alguma dessas carinhas vai estar contigo, vai te ajudando. E a gente vai, depois eu vou sentar com você para te ajudar, seja nessa decisão empreendedora aí, pode contar com a gente, tá bom? Imagina, e agradecer meu time aí que está comigo, veio aí me apoiar e me ajudar. Claudinha, parabéns por ter me ajudado. E Fabinho, mais uma vez, obrigado, irmão, por tudo aí. E, pessoal, a gente está gravando isso aqui, mas não, isso é uma gravação só nossa. Não grava as pessoas que estão aqui. Espero que no outro momento a gente possa gravar. Vai querer cobrar, essa é braba. Então, depois a gente vai replicar esse material. Depois, se quiserem ir seguir a gente no Instagram, vai estar compartilhado lá, tá bom? Obrigado. E vamos tomar um café e comer um pão de queijo. Vocês comem pão de queijo? Come? Não acredito. Essa galera, hein? Obrigado, gente. Obrigado, viu?